mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, fechados, teu reino mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, mais uma vez. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Vamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Pois nós cremos, ó Pai, que o céu se abre neste lugar, nessa manhã. E que tua glória desce sobre nós. Nós somos cheios, ó Pai, da tua presença, pois a tua palavra assim nos diz, Senhor, que a terra foi cheia. Nós cremos, Senhor, que nessa manhã nós estamos sendo inundados pela tua presença. Milagres estão acontecendo, Senhor, vidas estão sendo restauradas. Pai, cura está sendo liberada, pois é essa promessa que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem separado para nós. É isso que o Senhor tem ministrado sobre nós. Então por isso, ó Pai, nessa manhã nós queremos render a graça ao Senhor, somente ao Senhor, pois tu és digno de toda a honra e toda a glória, pois o Senhor está assentado no trono. ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Exalte a Ele, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Mais uma vez juntos, ao que está sentado do trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor,
poder está em suas mãos. Seja a glória, seja o domínio Pelos séculos dos séculos, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, só a Ele toda honra e todo louvor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E o que é que o Santo dos Santos diz? Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver Clamar pela glória, a glória de Deus. quem já Cante isso! pisou Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória. glória de quem? A glória de Deus. Vamos exaltar o nome dele, glória. 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 Só a igreja. Santo, santo, diga santo, santo, a Ele todo louvor. Santo, santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma Igreja. vez, igreja, diga glória, glória, exalte esse nome poderoso. Erga suas mãos em nome de Jesus. Glória. você pode dizer mais forte. Diga que Ele é santo. Santo,
Só o Senhor Jesus é santo. Exaltado, Pai. Louvado seja o teu nome. E quando nós entramos na tua presença, não há outro lugar, não há lugar melhor. Não há, ó Pai, nada que possamos fazer, buscar em outro lugar, em outro momento, em outras pessoas, aquilo que nós encontramos na tua presença, na tua casa, juntamente com a tua igreja. Nós nos ajuntamos aqui, ó Pai, porque nós sentimos e cremos naquilo que Tu podes fazer em nós e através de nós. É por isso, ó Pai, que nessa manhã, se nós passarmos, ó Deus, toda essa manhã dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, ainda assim, ó Pai, será pouco diante daquilo que o Senhor já fez por nós e tem feito em nós. Distante de Ti, Senhor, nós não podemos viver. Não há como, ó Pai, nós estarmos longe de Ti, pois em Ti nós temos tudo. Os discípulos disseram: para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós perguntamos outra vez: para onde nós iremos, ó Pai, se só Tu tens as palavras que mudam o nosso ser, as palavras que mudam a nossa vida, as palavras que nos conduz a viver conforme a Tua santidade. Só o Senhor, ó Pai, pode mudar as nossas histórias, só o Senhor pode trazer a paz que excede todo entendimento, só o Senhor pode trazer aquilo que falta em nós. O vazio que a humanidade sente tem o formato da cruz, tem o formato do Teu amor, pois por muito tempo nós consideramos que o amor tem o formato de um coração, mas só nós entendemos que o amor, verdadeiro amor, não tem formato de coração, mas tem formato da cruz. A cruz que o Senhor se entregou por mim e por todos que estão aqui, e hoje nos faz livres, e hoje nos faz homens e mulheres cheios da Tua presença, libertos do pecado, restaurados diante de Ti. Rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos Santo, toda a criação, Santo,
exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, diga, Santo, toda a criação, só santo, Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. diga teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Diga, Santo, só igreja. Só santo. Exaltado és. Santo. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Santo, Sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. É assim que a palavra do Senhor nos diz. Que a todo tempo, a tempo e a fora de tempo, nós temos que exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, digno de todo louvor. Santo para sempre, santo para sempre. Nós estamos aqui nesta manhã para te adorar, para
dizer que Tu és santo. Sim, santo para sempre és. Oh, aleluias. Eu me humilho na Tua presença nesta manhã. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Senhor, usa-me. Faça de mim um vaso, um instrumento nas Tuas mãos para ser usado nesta nação. Pai, eu creio que o Senhor tem propósito na minha vida. O Senhor não me trouxe aqui em vão. O Senhor não me trouxe aqui por acaso. Mas o Senhor me trouxe nessa nação com propósito. E eu quero dizer para Ti nesta manhã, eis-me aqui. Pai, olha para o meu coração nesta manhã. Fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Oh, Senhor, eu quero cantar cânticos de louvores e adoração a Ti nesta manhã. Eu quero dizer que Tu és santo, santo para sempre. Sim, santo és. Oh, querido Deus. Oh, aceite a minha presença neste lugar, nesta manhã. Ouve a minha oração. Atenta os teus ouvidos à minha voz nesta manhã. Pois eu quero, Pai, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero estar cada dia mais íntimo do Senhor, mais ligado a Ti, mais pronto para Te servir. Que o meu coração esteja disposto. Oh, aleluias. Oh, querido Deus, eu engrandeço o Teu nome nesta manhã. Eu levanto o Teu nome nesta manhã para dizer que Tu és santo. Sim, Tu és santo, aleluias. Glória a Deus. Quem está animado aí hoje? Aleluias. Nós estaremos ouvindo agora o Lagoinha News. Good morning, Lagoinha Montreal Church. Estamos no ano da provisão. Para. Antes da vinheta rodar, eu tô aqui para te dizer que a Lagoinha é uma igreja de movimento. E por isso, eu quero te convidar a escanear esse QR Code aqui, baixar o aplicativo da Lagoinha e fazer parte dessa família. Porque no aplicativo da Lagoinha você vai ter a Bíblia na palma da sua mão. Você vai poder ali dentro do aplicativo fazer planos de devocional, de oração, leitura da Bíblia. Também você vai ter os devocionais em vídeo e você vai se informar de tudo o que está acontecendo aqui na Lagoinha Montreal e na Lagoinha Global. Faça parte. Agora sim, roda a vinheta. A Lagoinha disponibiliza de capacitações, cursos e até mesmo estudo em teologia. Isso mesmo, Carisma é o curso de teologia da Lagoinha. Para você que quer se aprofundar ainda mais na palavra de Deus ou para você que entende que tem um chamado. Participe de forma online. Gerações, você sabe o que é? Gerações é o nosso programa de cursos aqui da Lagoinha. Se informe e se forme. Curso Start. Comece a sua caminhada de fé fazendo o curso Start. Uma nova turma está começando. Se você quer finalmente ter uma vida de relacionamento com Deus, através da palavra, este encontro é para você. Com o Café de Novos Membros, queremos celebrar a sua chegada e te dar as boas-vindas. Um breve encontro para que você conheça também a história da Lagoinha. Presencialmente aqui no templo, todo último domingo de cada mês. Terça-feira é dia 16 às 7 horas da noite. Participe conosco. E às 8 horas da noite temos GC Team. Conecte seus filhos e eles nunca se desviarão dos caminhos do Senhor. E às quartas-feiras, ao meio-dia, nós também temos oração online. Conecte-se conosco. Também às quartas-feiras, às 19 horas, aqui no templo, nós temos culto fé presencial. Venha ativar a sua fé e viver o sobrenatural de Deus.
nome de Jesus, amém. E sábado, às 3 horas da manhã, nós temos oração online. Não deixe de participar deste tempo tão importante para a sua vida. Eu te convido a colocar o seu celular para despertar e estar juntamente conosco. Legacy é o nosso ministério de jovens e quem pode fazer parte? Você de 0 a 100 anos. Nossos encontros acontecem todo primeiro e terceiro sábado de cada mês aqui no templo. Vem fazer parte do Legacy e deixe o seu legado. Mulher, aqui nós temos dias memoráveis. O Ministério Shine te convida a ser parte desses dias. Venha para o Café com Deus todo último sábado de cada mês. Seja parte, sinta-se amada e cuidada. Homens, o Hero começou. O Hero é o encontro de homens, onde homens são forjados para viver aquilo que o Senhor os fez para ser. Participe e seja forjado. Para saber onde, quando e como fazer parte de tudo isso que nós acabamos de falar, escaneie o QR Code, nos acompanhe em nossas redes sociais e se informe aqui no balcão do Welcome. Lagoinha Montreal Church, welcome to the new. Aleluia! Glória a Deus! Gente, fiquei mais animada ainda depois desse Lagoinha News. Você está animado? Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você já faz parte de um GC? É muito importante que você faça parte de um GC. Queridos, é ali no GC onde você vai ser cuidado mais de perto. É ali que nós vamos acompanhar você. Cada casa é uma igreja. Cada igreja tem um líder. E tem um pastor que vai te acompanhar. Os nossos líderes são pastores. Eles, todos que cuidam de ovelhas, são pastores. Nós não precisamos de títulos para ser pastores. Nós podemos pastorear como a Bíblia nos ensina. E então você precisa fazer parte de um GC. Se você tem dificuldade para se deslocar da sua casa, abra sua casa para um GC. Você pode, por exemplo, colocar limite. Você fala, Gisele, eu quero um GC na minha casa, máximo 5 pessoas. Amém. Não tem problema. É você quem decide. Gisele, eu quero um GC na minha casa, máximo 20 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Né? Mas não é a quantidade. O importante é você estar sendo cuidado semana a semana. As nossas lições estão maravilhosas. As nossas lições, elas são lições para nos ensinar, nos dar direção de como agir no nosso dia a dia. E elas estão assim, recheadas de um conteúdo que realmente tem nos edificado. Então você precisa fazer parte de um GC. Amém? Quem está comigo aqui? Quero ouvir um glória a Deus. Glória a Deus! Aleluias! Sim, então você que quer abrir sua casa para um GC, conversa com a gente. Nós vamos mandar um líder na sua casa para cuidar de você, para acompanhar você nesses GCs. E você que não tem condições de abrir a sua casa, então participe de um. Nós temos alguns GCs aí acontecendo durante a semana e é muito importante que você seja cuidado. E para você ser cuidado, você precisa estar inserido em um GC e acompanhado de perto pelo seu líder. Amém? É ali que é feito o discipulado da nossa igreja. Glória a Deus. Eu tenho só mais um convite para te fazer. Dia 14, o que tem aqui na igreja? Aê, tem muita gente que não está sabendo, hein? Dia 14, nós teremos a nossa vigília, a primeira vigília aqui nesse templo. Você não pode ficar de fora. Nós teremos o encontro dos GCs. Todos os GCs estarão convidados para estarem aqui na sexta-feira. Aqui a gente vai explanar um pouquinho para você o que é um GC, né? Para quem não sabe, o GC é um estudo bíblico nas casas, chama Grupo em Crescimento. Então, você pode vir tirar um gostinho
Você que nunca participou de um GC, você está convidado para vir dia 14, 8 horas, aqui na igreja, para o encontro dos GCs. E após o encontro, teremos o que então? A vigília. Aí já não tem hora para acabar, viu, gente? Venha preparado. Ah, Gisele, eu quero vir, mas quero ficar só até 2 da manhã. Ok, você pode vir, ficar só até 2 da manhã. Ah, Gisele, mas eu quero vir e ficar até 6, 7 da manhã. Glória a Deus, venha. Vai ter um cafezinho para você. Fique até 7 da manhã. Se quiser aí estender mais, também pode. Sábado, né? Mas eu acredito que uma noite inteira já está bom, né? Então, fica aí o meu convite para você. E hoje nós estamos comemorando o quê? Tá certo que são 2 coisas muito especiais, né? Não está errado, não. Temos a nossa grande ceia hoje, que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu quero até pedir o pessoal da multimídia para ficar atento aí, porque hoje nós vamos, e os diáconos, né? Que hoje nós vamos fazer a nossa ceia agora, após a oferta, porque no final, prepare seu coração, nós vamos ter aqui uma comemoração para você, mulher. Os homens vão comemorar o nosso dia. Uhul! E nós vamos fazer uma oração. Os homens irão orar por nós. Nós seremos muito abençoadas. Teremos também sorteio no final. Então, prepare o seu coração, aumente sua expectativa e para cima, Lagoinha! Glória a Deus! Uhul! Glória a Deus! Somos um povo feliz, um povo animado. E agora, eu quero convidar você para meditar juntamente comigo em Provérbios. No capítulo 3, nós vamos começar no versículo 1, que diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo, dará vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Irmãos, a gente está vendo aí nas redes sociais muitas críticas acerca da oferta. Talvez um momento como esse, você que talvez ainda não seja membro da igreja, você pode ficar numa dúvida. É um momento em que a gente incentiva você, a gente dá uma oportunidade a você de ofertar na casa do Senhor. E nas redes sociais nós estamos vendo tantas críticas a esse momento da oferta. Mas eu só queria trazer uma luz para você aqui nesta manhã, que se não fosse esse momento, se Deus não tivesse dado essa oportunidade para você de ofertar na casa do Senhor, não seria possível estarmos num ambiente como esse, né? E eu quero dizer para você que às vezes as pessoas que criticam não sabem o quanto é um desafio para quem está no financeiro de uma igreja como essa, dar conta de todas as despesas. Muitas vezes as pessoas acham que o dinheiro sobra, que os pastores usufruam de tudo aquilo e gastam a seu bel prazer. Mas eu quero dizer para você que não é assim. Eu quero dizer para você que o seu dízimo, a sua oferta é para sustentar realmente a obra do Senhor. O reino de Deus. É necessário que nós temos um tempo como esse, um tempo em que
A palavra de Deus está dizendo aqui para você: honre ao Senhor com seus recursos. Aquilo que você colhe durante a semana. O Senhor te dá saúde, o Senhor te dá vigor, o Senhor cuida de você. E Ele está te aconselhando, não é por obrigação, a palavra diz, é com alegria. Por obrigação você não precisa fazer. Apesar de que, mesmo se você fizer por obrigação, você vai colher de volta o que você plantar. Mas a palavra de Deus nos ensina a fazer como honrar ao Senhor. Se você honra ao Senhor, você vai colher de volta. Os seus lagares vão o quê? Transbordar. O nosso Deus é tão bom que você não precisa fazer por obrigação. Se você entender que quando você semeia na casa do Senhor, não vai te faltar. Não falta não, irmãos. Eu falo porque a gente vive com poucos recursos. Eu não sei se tem alguém aqui vivendo com muitos recursos, mas eu creio que a maioria está vivendo com poucos recursos como eu. Mas quando eu separo o meu dízimo e a minha oferta, eu não separo pensando que vai faltar. Às vezes eu pego lá para ofertar um valor significativo para mim. Um valor que talvez, se eu for raciocinar e pensar assim, meu Deus, mas se eu der isso não vai me faltar, talvez eu teria razão. Mas eu tenho tanta fé. E o Senhor, quando eu olho para trás, toda a oferta que eu fiz na igreja, eu recebi muito mais, em dobro, transbordante. E eu quero desafiar você hoje a separar o seu melhor. Separe agora aí. Nesse momento, separa o seu melhor e oferte ao Senhor. Como você vai honrar Ele nesse momento? Eu quero pedir os voluntários para estar distribuindo o envelope. Você que quer, pode distribuir. Você levanta a sua mão, você que quer entregar em forma de dinheiro, ou você que quer em forma de Interac. Honre ao Senhor agora. Aí, nas costas das cadeiras estão, o Interac também está na tela para você ofertar. Separe o seu melhor. O Senhor está dizendo para você hoje, sede fiel nos dízimos. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe durante a semana. Deus está falando com você nesta manhã, sede fiel no seu dízimo. E Deus não vai deixar faltar. Você vai colher em abundância. Faça uma experiência com Ele, irmãos. Você que ainda não tem essa experiência de fidelidade, faça hoje essa experiência. Comece a separar 10% do que você recebeu durante a semana e depois você me conta. Se te faltar, eu te devolvo o dinheiro. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer transbordar os teus celeiros. E muito mais. Nós poderíamos contar testemunhos aqui. Eu poderia todo domingo trazer alguém aqui para contar testemunho dos dízimos. Aleluias! Quem mais tem? Levanta a mão. Tá vendo aí, gente? Nós temos testemunhos lindíssimos de quando nós somos fiéis no dízimo. Então seja fiel. Seja mais um que é fiel no seu dízimo. Então segura agora o seu dízimo, a sua oferta na sua mão. E nós vamos orar primeiro. Antes de recolher, nós vamos orar. Eu quero abençoar você que entregou nesse momento e que propôs no seu coração. Eu vou ser fiel no meu dízimo essa semana. Eu vou fazer essa experiência com Deus. Deus vai te honrar. Porque Ele é fiel e Ele não volta atrás, não. Então, fecha seus olhos aí no seu lugar. Pai, eu quero abençoar essa semente, essa oferta, esse dízimo que foi entregue agora, Senhor. E em nome de Jesus, o Senhor vai prosperar essa pessoa. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai fazer transbordar na vida dela. Ela vai ficar assim encabulada do que o Senhor está fazendo. E nunca mais ela deixará de ser fiel a Ti. Em seus dízimos e nas suas ofertas. Pai, eu sei que esse valor será bem empregado no Teu reino. Esse valor é para avançar no Teu reino. E eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar tanto a semente quanto
quanto os frutos que darão. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo por cada um que foi fiel neste momento. Obrigada. Amém. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Fale pro Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos juntos cantar bem bonito pro Senhor Jesus. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Jesus, teu valor é maior. Declare, eu encontrei o meu tesouro. Jesus, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Só Jesus. Precioso. As palmas assim, ó. Bem forte, bem bonito. É pra Jesus. Vamos celebrar. É manhã de Santa Ceia e vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos lá, declarar juntos. Diga. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será. Mais uma vez, mais forte. Senhor, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. como Maria, Que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Esse tesouro é Jesus na tua vida. Eu encontrei o bem mais precioso. É Jesus. Eu encontrei o
Senhor Jesus, bem forte. Como Maria, que estava a seus pés e disseste: Isso, tá bonito. Essa é a boa parte, E nunca será. Vai ficar bonito! Como Maria, que estava a seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será. Como Maria fez. Como Maria, que estava a seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, e nunca será. E para encerrar, vamos dizer que Jesus é o tesouro. Eu encontrei o meu. Cantem bem forte pro Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Só a igreja. Eu Eu encontrei o bem mais precioso. outra vez. Eu encontrei. Jesus, eu encontrei o bem mais precioso. Eu Encontrei o meu tesouro. Só o Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus, o nosso bem precioso que morreu naquela cruz. E hoje podemos celebrar o nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém, aleluia. Então assim, eu quero dizer para vocês que o frio espantou muita gente, a neve estava caindo fininho, não estava tão frio, mas o pessoal correu, escondeu debaixo do cobertor. Mas nós somos guerreiros, nós estamos aqui, né? Então, só para a gente organizar, nós vamos orar daqui a pouco, mas você pode sentar um pouquinho, descansar aí as canelas. Deixa eu achar aqui o texto bíblico. O pessoal da projeção, se quiser projetar, vai ser Lucas capítulos 22. Só depois que eu achar aqui, eu acho que é o 17. É isso mesmo, Lucas 22, 17. Só que antes, por gentileza, esse casal maravilhoso, né? Uma bênção. Se coloque aqui, nós vamos orar, nós vamos apresentar os elementos. E você, por gentileza, estenda a sua mão e junto comigo nós vamos orar. Pai, eu apresento esses elementos a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que pão e cálice não se transforma em corpo e sangue de Jesus. Eles não se transformam, mas simboliza. E é um símbolo que o Senhor mesmo deixou para nós. O Senhor disse na Tua palavra que aquele que não comer a sua carne e aquele que não beber o Teu sangue não tem parte contigo. E quando o Senhor estava fazendo isso ali naquela mesa, o Senhor estava com pão, e o Senhor estava com cálice. E ali o Senhor partiu o pão e abençoou e deu aos discípulos, e também depois pegou o cálice e bebeu e distribuiu, e ali também representava o Teu sangue. Então eu te peço, Pai, abençoe esses elementos da mesma maneira que o Senhor ali, há praticamente 2000 anos, abençoou aquele pão e aquele cálice, ali naquela sala. E ali aqueles elementos foram distribuídos para os discípulos. E aqui nós somos todos discípulos Teus. E eu te peço, Pai, estenda a Tua mão sobre cada um, e cada um que tocar nesses elementos possa assim sentir um mover tremendo do Espírito Santo e compreender por que o Senhor fez isso. Porque às vezes nós fazemos algo na nossa caminhada, mas nós fazemos porque vemos os outros fazerem, nós não fazemos porque compreendemos. Mas eu te peço nessa manhã, dê compreensão a cada um que tocar nesses elementos, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Então, eu quero ler aqui o versículo 17, que diz assim: e tomando um cálice, e havendo dado graças, tomou e repartiu entre vós. Então, por gentileza, pode distribuir esse cálice. Então, enquanto eles distribuem, eu quero ler um outro versículo, que é igualmente importante, mas
É um versículo que eu não lia corriqueiramente, mas derradeiramente eu tenho lido porque no final de um culto de ceia, uma senhora ali me chamou num canto e me fez uma pergunta. E a pergunta dela, assim, era uma pergunta tão importante. Eu deveria ter respondido na hora do culto e eu não respondi. E agora eu me sinto na responsabilidade, na obrigação de falar sobre isso. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E lá no 28, ele diz assim, né? Então, ou seja, nesse momento, é um momento de exame. Ele disse: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba desse cálice. Então, o que é importante? O importante é nós fazer um exame, um autoexame. Você olhar para dentro de você mesmo e fazer esse exame. Não sou eu que tenho que ir ali e olhar para o André e falar: ó, André, você precisa mexer nisso, você precisa deixar aquilo. Não é isso, né? O André não tem nada não, gente. Eu só peguei ele de cobaia aqui, né? O André é meu brother, né? Então o que é importante? É você mesmo. Você consegue, o seu espírito consegue olhar dentro de você e ver o que precisa ser mudado. E aí, o mais interessante é que quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, examinai-se, pois, o homem a si mesmo. E aí ele diz, e assim coma. Ele diz, depois do exame não coma. Ele diz, assim coma. Depois do exame você tem que comer. Agora, quando você faz o exame, você olha e fala assim, não, eu preciso deixar isso. Então você se arrepende. E a Bíblia diz o quê? Que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é um momento de conserto, é um momento de transformação, é um momento de crescimento. Se você vem num culto de Santa Ceia e vê todo mundo comendo, todo mundo bebendo, e fala assim, ai, eu sou indigno, eu não posso comer. Mas peraí, os outros são dignos então? Quer dizer que os outros é que são dignos? A Bíblia diz que nós, por nada mesmo, poderíamos ter feito. E o único que pode se dizer justo por si mesmo, é Jesus. Então o que ele fez? Ele derramou o sangue dele para que eu e você fôssemos justificado. Mas justificado por quem? Justificado por Jesus. Não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, ou seja, a nossa dignidade, a nossa justiça, quem nós somos, depende do que Cristo fez. Então ninguém é melhor que ninguém. Eu não posso, eu vou comer porque eu sou o bonitão da balachita. Não, negativo. Eu posso comer porque aquele, o único, o precioso, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele veio aqui, pisou nessa terra e derramou o sangue dele para que eu e você pudesse olhar para dentro de nós e falar assim, não, eu pequei, mas eu tenho à direita do Pai um advogado que vela por mim. Então eu me arrependo disso que eu fiz e vou jogar por terra, eu não vou voltar mais nesse erro. Então eu vou comer, porque é este sangue que me justificou. Amém? Então examine-se o homem a si mesmo e então coma e beba. Amém? Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali esse sangue derramado, com roupas que tão alvazão, os
pode ficar de pé e cantar conosco essa canção dizendo: algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Aleluia. Então no versículo 18 diz assim: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tome seu pão, pegue seu pão aí, tire ele da caixinha. E havendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Então, em memória de Jesus, vamos comer o pão. Semelhantemente, tomou um cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado em favor de vós. É o novo testamento do sangue de Jesus, que é derramado em nosso favor. Então, juntos, vamos tomar o cálice. Esse sangue lavado, mais alvo que a neve, espinhosa coroa de Jesus, nosso portador. Profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, para o maior pecador. Pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna. Só a igreja cante essa canção dizendo: Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia, aleluia.
Só a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que é pelas misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos. Então senta no seu lugar. Na verdade, é uma continuação de há 2 semanas atrás. Eu estive aqui e nós falamos sobre crescimento, sobre maturidade. E ali eu falei rapidamente, só para a gente fazer aqui uma introdução, eu falei que nós precisamos ler a Bíblia, fazer um curso de aprofundamento, fazer esse curso teológico, bons livros, assistir pregações, participar dos cultos, servir na casa. E eu falei também que depois que a gente estiver fazendo isso, nós vamos apresentar um nível de maturidade. Mas nós não precisamos ser só maduros, nós precisamos colher também frutos dessa maturidade, né? E algo que o Senhor me incomodou essa semana para estar compartilhando com vocês, eu não sei se eu vou conseguir expor na profundidade necessária, né? Mas assim, eu vou tentar fazer o meu melhor. E eu acredito que o que fica faltando lá na sua casa, com curiosidade, né, com a curiosidade, você vai ali e vai pesquisar, vai ler um livro, vai ver outras pessoas falando sobre isso, mas cuidado, porque tem pessoas que falam o contrário, né? Então, nós temos que saber quem que a gente está ouvindo, porque tem uma frase que está ecoando aí no século 21, que não é o que fala, é quem fala, né? E muitas das vezes as pessoas estão falando coisas que está desalinhada com a palavra do Senhor, e eles usam textos fora do contexto para criar um pretexto. Então, mas eu quero trazer para você aqui, né, o título da minha mensagem é Poder Interior. Né? Então, que poder é esse? Né? Então, eu preciso começar aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, eu quero ler até o 11, e hoje nós vamos ler muito, porque eu não vou fazer um discurso, eu quero mostrar para você na Bíblia onde está o poder interior, né? E é algo que você pode usufruir disso, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, diz assim: E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, eu comecei por esse texto, porque se a gente for olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele tinha ali as suas ações, mas só que ele não permanecia. Eu não anotei aqui, mas só para você ter em mente, depois você pode ir lá e ler na sua casa, né? Então, Sansão, ele estava ali e faziam coisas poderosas através do Espírito Santo. Mas um dia, a menina lá, a namorada dele, cortou o cabelo dele e ele estava preso e ele pensou assim: eu vou levantar e vou pegar esse povo e vou bater neles como antes. Mas aí tem um versículo que diz assim: ele não sabia que o Espírito Santo o havia deixado. Ou seja, era transitório, não era permanente. Mas no nosso caso, é permanente, né? Então, só para a gente estar começando por aqui. Então, eu quero voltar lá em Moisés e dizer o seguinte: quando Moisés desceu do Sinai, o rosto de Moisés resplandecia pela presença que ele tinha, que ele havia contemplado. E aqui Paulo está fazendo um paralelo, aqui quando ele está falando que era uma glória, que era, exuberante, mas que era transitória. Então Paulo está falando, se o ministério da morte veio em glória, imagina quão maior, ou seja, quão glorioso será o ministério do Espírito, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, quando nós entramos no Novo Testamento, que a gente até já brincou, falou sobre isso, que necessariamente, se a gente for olhar tecnicamente, ele começou no livro de Atos, mas isso é uma discussão teológica, vamos deixar isso para outro dia. Então, ou seja, quando a gente olha para o livro de Atos, o apóstolo Paulo falou assim, e eu queria ir para tal lugar,
mas o Espírito não permitiu que eu fosse, mas ele me impeliu a ir numa outra direção. Aí eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu quero fazer você pensar nessa manhã. Você tem identificado que quando você quer ir numa direção, o Espírito de alguma maneira fala assim, não vai nessa direção, e você não vai, e você deveria ir nessa direção. Você tem conseguido detectar isso? Né? Então não responda para mim, só pensa aí. Isso tem acontecido com você? E enquanto você pensa nisso, eu quero ler aqui um outro texto, que também tem em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim, tendo, pois, tal esperança, ou seja, que esperança? Essa esperança no Espírito. Usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que era transitório? Era do brilho, que eu já mencionei, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, assim, eu comecei trazendo textos assim, bem profundos, mas nós vamos tirar boas lições desses textos. E a primeira coisa que eu preciso discorrer aqui com vocês, que o ministério do Espírito não é o ministério da mesmice, é o ministério da transformação. Se um dia eu levanto a minha mão e eu começo a ler a minha Bíblia, e eu entro numa casa como essa, e convivo com pessoas, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e eu sou a mesma pessoa, alguma coisa está errada, é comigo, não é com o Espírito. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente precisa ser convencido é do pecado. O Espírito Santo é algo que acho que eu nunca falei aqui, talvez, ou pelo menos que eu não me lembre, né, mas eu preguei muito sobre isso lá no Jarri, mas nós precisamos entender o seguinte, o homem é um ser tripartido. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. E onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele comunica diretamente com o nosso espírito. E o nosso espírito, ele traz para a nossa alma, para a nossa consciência, a direção de Deus para nós. Então, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós ficamos sensíveis à palavra do Espírito Santo, ele está falando ao nosso espírito, e o nosso espírito está comunicando à nossa alma, e aí então nós temos direção. Mas, se eu vivo de qualquer maneira, se eu vivo sem prestar atenção como está a minha caminhada, eu não vou ter a sensibilidade necessária para experimentar esse direcionamento. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, mas é isso. O ministério do Espírito é o ministério de transformação. E como que é a transformação? É de dentro para fora, né? Tem uma música bonita aí que a menina canta aí que é de dentro para fora, mas é de dentro para fora mesmo, não é de fora para dentro. Não adianta eu vir aqui e levantar a mão e sapatear e amanhã vestir um terno bonito e colocar uma Bíblia grandona embaixo do braço, mas dentro de mim não tem nada daquilo, é só uma casca, né? Então, assim, falta sinceridade, para não dizer que é hipocrisia, mas a transformação, ela vem de dentro para fora, ela começa lá no nosso falar, no nosso pensar, no nosso proceder. Quando nós falamos algo que está desalinhado com a palavra do Senhor, quer dizer, quer ver, eu vou pegar um texto aqui, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se eu estou falando coisas desalinhadas com a palavra do Senhor, quer dizer que o meu coração está cheio daquilo. Agora, eu pergunto o seguinte, como que aquilo está chegando ao meu coração? Ou será que aquilo nunca saiu dali? Se aquilo nunca saiu dali, quer dizer que eu nunca fui convertido de verdade. Porque a conversão não é uma pintura.
A conversão é uma mudança de essência. E ela começa lá no nosso interior, lá no nosso íntimo. Quando o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo sobre liderar a igreja, Timóteo era um jovem discípulo e ele estava ali liderando pessoas maduras. Aí o que Paulo falou com ele? Olha, Timóteo, não deixa a sua pouca idade intimidar você. Mas assim, olha, o bispo tem que ser assim. Aí ele foi listando ali para Timóteo o que era importante para o líder. E aí ele foi citando traços de caráter. Só um era traço de conhecimento. E a gente pensa hoje que para liderar a igreja tem que ser não posso usar essa expressão aqui. Não é que é pecado, mas é porque as pessoas estão vendo lá fora, né? Então tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento supremo. Não é conhecimento. Conhecimento é importante, mas é uma linha que está falando assim, olha, manejar bem a palavra de Deus. Isso é uma linha de conhecimento. Todo o resto era traço de caráter, é ser honesto, ter uma só mulher, não ser dado ao vinho, e entre outras coisas. Então, ou seja, estava falando de traço de caráter, mas nós humanamente olhamos para o nível de conhecimento que a pessoa tem. Não estou falando que, não, então é só não ter conhecimento que é líder. Não, não é isso. Tem que ter um acúmulo de parâmetros. Mas o objetivo não é falar de traço de liderança. Meu objetivo é falar da transformação, né? Então, quando eu estou falando de poder interior, não é um poder que vem do céu como um raio e entra em mim. É algo que eu vou recebendo, eu vou construindo. Em Mateus 11 diz assim, em verdade vos digo que entre vós, não, errado. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, que comparação é essa? Eu demorei muitos anos para entender isso. Por que Jesus não estava olhando para Elias, para Davi, para Samuel, para Daniel, que eram grandes profetas? Por quê? Mas ele olhou para João Batista. Você consegue se lembrar de uma frase que João Batista disse? João Batista só falou assim, é ele, siga ele, que ele cresça e eu diminua. Essa foi a frase mais impactante assim de João Batista. Mas o que tinha em João Batista? A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Então, ou seja, o Espírito Santo vinha, operava ali as maravilhas através das pessoas e ia embora. Mas com João Batista foi diferente. Antes de João Batista nascer, ele já estava cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus se comparou com ele, porque ele era alguém que era diferenciado de todos os outros. Então, mas o que é importante para nós? O novo nascimento, esse espírito regenerado, a ação do Espírito Santo em nós precisamos entender que é algo permanente, é algo progressivo. E o apóstolo Paulo falou várias vezes que nós temos que caminhar de glória em glória. Por que é de glória em glória? É porque é um crescimento, né? É um crescimento que vai, vamos dizer assim, de alguma maneira, nos culminar, vamos dizer assim, que o nosso alvo é um tempo glorioso. A Bíblia diz que nós, quando nós caminhamos, né, em direção a Cristo, nós vamos caminhar até ter um corpo glorioso igual ao dele. Então, ou seja, eu preciso viver essa transformação nesse caminho, né? Então, quando eu vou vivendo, como que eu vou vivendo essa transformação pelo caminho? Deixando esse poder interior trabalhar em mim, deixando esse poder interior me transformar paulatinamente, né? Claro que nós podemos empolgar com manifestações externas, visíveis da glória de Deus, mas não é isso. O chamado não foi para as manifestações visíveis. Nós temos que focar naquilo que é interior. E Jesus falava sobre isso, sobre esse interior. Ainda antes do ministério do Espírito Santo ser estabelecido, Jesus já estava falando, olha, não é visível, mas as pessoas não estavam entendendo, né? Então, eu anotei aqui 2 pontos que é algo importante. Eu perguntei, na verdade não perguntei, eu respondi, né? O que faz a transformação no interior é o poder. Aí eu anotei aqui 2 pontos para a gente continuar nessa introdução. Não podemos focar só no que é exterior, mas em 2
frases imperativas, ou duas palavras, né, que é imperativas no ministério de Jesus. Uma dessas palavras é arrependei-vos, e a segunda palavra é creia. Eu não consigo permitir o estabelecimento do ministério do Espírito sem arrepender e sem crer. Então, eu falei que não é visível, que não é algo, vamos dizer assim, exterior. Mas aí então pode surgir uma pergunta, falar assim, olha, tudo bem, a pessoa ela é cristã, ela está caminhando, mas como que eu vou saber se ela arrependeu e se ela creu, se eu não estou focando no exterior? Aí então Lucas 6,44 responde essa pergunta, só para ajudar a gente, que fala assim, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos ou por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então, ou seja, eu olho para o que as pessoas estão produzindo. Se eu olho para a produção, para o resultado, para o fruto que está sendo produzido, eu consigo saber o que tem dentro. Então, ou seja, eu não consigo contemplar o que tem no interior da pessoa, mas eu consigo contemplar o que ela produz, né? Então eu quero te fazer uma pergunta, o que você tem produzido? Quando as pessoas olham para você, o que elas têm contemplado? Que fruto você tem produzido, né? Então, ou seja, dependendo do que você tem produzido, é o que você é dentro, ou seja, é a sua essência. Ah, não, eu tenho produzido figos, mas eu sou um espinheiro. A Bíblia diz que isso não é possível, né? Então, assim, nós precisamos ficar atentos ao que nos governa. Nós temos que ficar atentos àquilo que nós absorvemos durante a semana, porque isso culminará naquilo que nós estamos produzindo, naquilo que nós estamos entregando. Então, eu ainda estou na introdução e eu quero ler aqui com você 35 versículos. É muito, mas eu quero ler. É porque esses 35 versículos estão falando de um jovem que foi direcionado. Ainda não estava estabelecido o ministério do Espírito, mas ele estava tão sensível à vontade de Deus, que ele conseguiu acessar, vamos dizer assim, essa ação do Espírito, e ele conseguiu dar uma resposta para a sociedade naquele tempo. Então, se você quiser ler comigo, Daniel 2, a partir do versículo 1, eu quero ler até o 35. Eu quero ler bem rapidinho aqui, mas você anota aí, depois você lê com calma na sua casa, porque é interessantíssimo esses 35 versículos. Diz assim, olha, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que dissesse o que ele havia sonhado. Que ele havia sonhado. Está muito pequeno, misericórdia. Deixa eu aumentar aqui a letra. Ah, Jesus. Ok. Que ele havia sonhado. Tá, deixa eu achar aqui. Isso. Que eles vieram e apresentaram ao rei. Ele lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre. Conta o seu sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem em montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revele-me o sonho e a sua interpretação. Então, aqui eu quero parar aqui. O rei teve um sonho e ele queria a interpretação do sonho. Mas o normal é a pessoa contar o sonho para alguém. E aí a pessoa fala, não, de acordo com isso que você está me contando, a interpretação é essa, essa e essa. Mas o rei queria além. Ele diz o seguinte, olha, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei. Ou seja, foi o rei que sonhou, mas eram as pessoas que deviam saber o que ele tinha sonhado. E aí, olha que confusão, né? Versículo 7, mas eles tornaram a dizer, conte, ó rei, o sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo
pois sabem a minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentira, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Então, às vezes, vai cair no seu colo coisas que os outros não conseguem resolver, mas aquele que habita em você, ele vai te dar condição para resolver. O Tiago Brunelli fala assim, olha, deixa eu voltar atrás. Promoções vêm revestido ou de alguma maneira, vamos dizer assim, mascarado, disfarçado de problemas. E aí o Espírito Santo, que habita em você, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai te dar compreensão. Para quê? Para resolver aquele problema. E quando você resolve aquele problema, você então recebe a promoção. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu descasquei alguns abacaxis ali no Brasil. E um dia, estava precisando de alguém aqui no Canadá. E aí um diretor, alguém que eu nem sei, assim, eu sei quem é hoje, né? Mas eu não conhecia, eu não sabia que essa pessoa existia. Ela conversando com outro diretor ali no Brasil. Eu falei, não, eu conheço um cara que resolve esses abacaxis. Manda ele para cá. E aí essa empresa pagou toda a papelada, pagou advogado, pleiteou um visto lá no Canadá para mim. E me trouxe para cá, me buscou no aeroporto, me colocou no hotel, falou assim, vai, descasca os nossos abacaxis. Foi assim, eu nem sonhava em vir para cá. Mas alguém me conhecia, viu eu descascando abacaxi e me trouxe para cá, né? Então, ou seja, pode acontecer a mesma coisa com você. Eu não sei aonde você quer chegar, mas se você colocar na posição e deixar o Espírito Santo trabalhar em você, você vai chegar lá. Se for um lugar que vai honrar o nome do Senhor, você vai chegar lá. Amém? Então, continuando, deixa eu só descobrir onde eu estava. E deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos todos os sábios. E os encarregados saíram para procurar a procura de Daniel e de seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Ele estava simplesmente condenado ali, fadado a morrer, mas ele pegou a causa para resolver, ele pegou o problema para resolver, né? Então ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema para os seus amigos, né? Então, ou seja, você assume um abacaxi, você volta para casa, né? Tem casa, e aí você vai contar o problema para os seus amigos. Todo mundo precisa de amigo. Você tem que ter amigos dos quais você vai contar o seu problema. Ah, mas é aquela pessoa que vai contar o seu problema para todo mundo? Não, é aquele amigo que vai ouvir o seu problema e vai orar contigo. Ele vai se posicionar diante do Senhor com você e vai batalhar contigo em oração para que aquilo seja resolvido. Então ele foi ali e contou para os seus amigos, e Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados junto com os outros sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Foi de noite e foi numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus. E esse louvor aqui é bonito demais. Olha que texto lindo que Daniel deixou escrito. Louvou ao Deus do céu e disse: louvado seja o nome do Senhor, o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder,
a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos, revelaste a nós, revelaste-nos, né? Aqui o português mascou, o sonho do rei. Então assim, ele estava assim, completamente grato ao Senhor. Então no versículo 24 ele diz assim: então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. E no versículo 25 ele diz assim: imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o que significa o sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de me contar ou de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Aqui começou assim, a parte interessante, só que eu tinha que ler tudo para você compreender o contexto. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Vou parar aqui nessa vírgula. Ele revela os mistérios. Como que essa revelação chega até você? Como que você acessa essa revelação? A Bíblia diz que o Espírito de Deus assiste diante dele. E aí, como que essa informação, como que esse mistério, ele chega até você? Como que ele é revelado a você? Ele vai lá no seu espírito e conta ao seu espírito, né? Tem um pregador, não vou dizer o nome dele aqui, né? Depois vocês podem entrar lá e vocês vão rir de mim, né? É uma pessoa bem simples. E ele fala assim: olha, o seu espírito sabe coisas que você não sabe. Ele sabe coisas que a sua mente ainda não contemplou. Então, quando nós oramos em língua, o apóstolo Paulo fala assim: olha, quem ora em língua, de fato ora bem, mas a sua mente está infrutífera. Ou seja, a oração é válida, você está sendo edificado, mas a sua mente não compreende o que você está fazendo, né? Porque o seu espírito ora bem, ele consegue traduzir ali aquela linguagem diante de Deus. E você acessa aquilo que você está orando, mas é o seu espírito que está orando, a sua mente está infrutífera. Então isso aqui, um dia Gisele vai pregar sobre isso aqui, eu creio, né? Então, vai? Amém? Amém? Tá bom. Então, deixa eu achar onde eu estava, que eu perdi de novo, né? A letra é miúda e não estou enxergando direito esse trem aqui. Isso, ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram o seguinte: quando estava deitado, o rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens, mas porque tu, ó reis, saiba a interpretação e entendas o que passou na tua mente. Tu olhastes, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. Sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço era feito de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha de trigo na eira durante o verão.
o vento os levou, sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Então essa pedra é Jesus. Sem um auxílio de mão, ela veio e destruiu os impérios humanos. E a partir de quando, na plenitude dos tempos, quando essa pedra, que é Jesus, veio e se estabeleceu como pedra angular, como pedra de esquina, e firmou os nossos pés. A Bíblia diz que os nossos pés estão firmados sobre uma rocha. Que rocha é essa? É a mesma rocha que destruiu os impérios humanos. Então, destruiu os impérios humanos. Então, quando eu olho para esses impérios, eu entendo que esses 4 impérios eram a Babilônia, o Medo-Persa, o grego e o romano. Isso não é importante para nós, mas a pedra é importante, e essa pedra é Jesus. Quando nós olhamos para o reino de Deus, nós queremos ver coisas, visíveis, coisas palpáveis, né? Só que Lucas 17 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, ou seja, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando eu estou falando de poder interior, eu estou falando desse reino. Ele está estabelecido dentro de nós, mas nós precisamos deixar ele se desenvolver. Nós precisamos deixar ele crescer em nós. Nós precisamos deixar com que ele assuma o seu lugar de direito, né? Quando a Bíblia nos ensina que nós temos 2 naturezas, que antes da conversão nós tínhamos a natureza terrena, uma natureza carnal, era essa natureza que nos dominava, né? Mas só que quando nós nos convertemos, nós precisamos deixar a natureza desse espírito regenerado, desse espírito renovado, nos direcionar. E se eu quero experimentar um poder interior, se eu quero experimentar um direcionamento, eu preciso me posicionar de forma que esse espírito desenvolva em mim, né? Mas assim, ele vai crescer de tamanho? Não é isso. Ele vai assumir, vamos dizer assim, na verdade, eu acho que a palavra certa não seria assumir. Você vai permitir com que ele te dirija. Porque enquanto eu me permito, não permito que ela me dirija. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não extingais o Espírito Santo. O que ele está falando? Que eu vou lá no interruptor e apago, falo, a partir de hoje você não mais está em mim, você não vai mais me dirigir. Não é isso. É porque as minhas atitudes, as minhas posturas, os poucos, eu vou tirando, vamos dizer assim, eu vou subtraindo a direção do Espírito para a minha vida.
derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, obrigada, Deus, por tão grande amor. Obrigada porque usaste de misericórdia. O Senhor me encontrou quando eu ainda estava perdido. O Senhor me encontrou naquele canto em depressão. O Senhor me encontrou naquele quarto escuro, quando eu achei que não tinha mais jeito para mim. O Senhor me achou. O Senhor me tirou daquele lago de lama e de escuridão. Oh, com grande amor insondável. Eu não merecia, mas o Senhor usou de misericórdia e de perdão. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor escalou montanhas como meu pastor e foi ao meu encontro. Ao encontro de uma ovelha perdida, de uma ovelha ferida. Mas o Senhor me achou. O Senhor me encontrou ali naquele lugar. E o Senhor sarou minhas feridas. O Senhor passou bálsamo. O Senhor curou. E hoje eu estou de pé. Pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu perdão, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigada por me dar uma nova chance. Obrigada por me dar uma nova oportunidade. Aleluias. Eu convido a você nessa
nesta manhã colocar a mão no seu coração, repita após mim essas palavras. Oh, querido e bondoso Deus, o teu amor é impressionante. Eu quero te agradecer por esse amor, por essa misericórdia que me alcançou. Querido Deus, eu que um dia estive desiludido, eu que um dia desacreditei, eu que um dia achei que não tinha mais jeito para mim, eu que um dia andei desviado dos teus caminhos, neste momento arrependida eu estou, e eu quero voltar para os teus braços. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar para esse amor. Eu quero voltar para essa intimidade. Eu quero voltar, Senhor, a essa comunhão contigo. E neste momento eu te recebo de volta no meu coração. Eu te recebo em minha vida, eu te aceito como meu Salvador. Eu te aceito como meu pastor. E eu ergo as minhas mãos em rendição a ti. Eu ergo as minhas mãos em sinal de arrependimento, em sinal de um desejo de mudança de vida. E eu te aceito. Eu te recebo, Pai. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de convidar você que anda fora da comunhão do Senhor. Você que talvez um dia já foi tão íntimo do Senhor e hoje se encontra afastado. Ele está te convidando agora. O Pai está te convidando, filho, vem para mim. Eu quero você, filhinho. Eu quero estar perto. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. O papai está te convidando hoje. Se achegue a Ele. E você que quer se achegar a Ele, levanta a sua mão bem alto. Ele quer te ver aí onde você está. Ele está vendo você. Oh, se achegue a Ele nesta manhã. Aceite essa intimidade. Aceite esse convite. E eu quero convidar você que anda afastado dos caminhos do Senhor. Você que levantou a sua mão e quer fazer um renovo hoje. Vem aqui à frente, venha correndo. Oh, impressionante. Impressionante amor. Venha correndo para os braços do Senhor agora. Venha para Ele, Ele está te convidando, filho. Filho. Ele deixou as 99 e foi te encontrar, filho. Vem. Vem para Ele. Vem para Ele. Isso mesmo. Se prostre diante dEle nesta manhã. Ele está te recebendo com os braços abertos. Vem para Ele nesta manhã. Ele está te convidando. Não hesite. Não hesite. Aceite esse convite.
essa decisão hoje de se achegar ao Senhor é a melhor decisão da sua vida. E nesse momento a gente quer receber você com os braços abertos, orar com você, te dar apoio, te dar força. E você tem uma família, você não está sozinha. E agora eu vou contar até 3 e você vai olhar para trás e vai ver quantas pessoas estão aqui para te apoiar, amém? 1, 2, 3. Receba essa família linda que te ama. Glória a Deus. Ilustrado amor de Deus. Aleluia. Ele te ama. O mestre te ama. O mestre te ama. Oh, aleluia. O mestre te ama. Aleluia. Que usado amor de Deus. Olha, ainda não terminou, hein? Agora nós vamos entrar no momento em que nós vamos fazer uma homenagem aqui para as mulheres. Glória a Deus. Então, eu quero pedir vocês para se assentar só um pouquinho, enquanto nós vamos ouvir uma linda canção. Vai estar sendo entregue para você, mulher, uma lembrancinha. O sorteio vai ser no final, tá? Você não pode sair sem participar do sorteio, tá? Nós temos aqui livros maravilhosos, gente. Ai, Deus, podia sair o meu, hein? Glória a Deus, só para as mulheres hoje, claro. Os homens só vão estar orando e ministrando. Amor, você ora para mim, hein? Para eu ganhar um livro aqui que tá na minha mente aqui. Se eu não ganhar no sorteio, eu vou ganhar que o marido vai dar, né? Glória a Deus, marido bom igual eu tenho assim, ó. Glória a Deus. Então, nós estamos com alguns brindes ali para você. Não vai embora sem participar. A última coisa vai ser o sorteio. O sorteio vai ser depois da oração, tá? Então, pode distribuir as lembrancinhas. Você, mulher, vai receber uma lembrancinha agora feita com muito carinho para você. Saiba que você é muito amada nessa igreja. E vamos louvar o Senhor. Pode ficar sentado para você receber sua lembrancinha. Depois. Vamos cá. Estava aos seus pés e disseste: A ela, essa é a boa parte. E junta nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste: A ela, essa é a boa parte.